Irmãos, graça e paz. O calor hoje, né? Não está brincadeira. E essas coisas às vezes acontecem justamente no momento em que nós mais precisamos. Não é nenhum problema no ar-condicionado da igreja, tá? O problema é da rua mesmo. Deve ter caído alguma fase na rua e como os ar-condicionados da igreja, eles são independentes, por isso que a gente está com energia, está com som, mas está sem o ar. E está com os ventiladores, porque são redes independentes. Como é trifásico, então se uma fase cai, por segurança desliga todos os ar-condicionados. E aí não tem como a gente ligar de jeito nenhum. Gostaríamos, mas os irmãos aí com certeza vão suportar um pouco. E você até percebe que os ventiladores também, eles ficam, mas não estão fortes. Eles estão fracos também por causa dessa queda aí. Mas, amém, o mais importante é que estamos aqui, né? E o mais importante é que podemos louvar o Senhor e adorar o seu nome. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Nós vamos ler um texto que é bastante conhecido. Teremos a ceia do Senhor hoje. Os irmãos ainda tem um ventinho aí, né? Quem está aqui em cima não chega vento nenhum, né? Mas estamos alegres e felizes por estar na presença de Deus. Isso é o que mais nos importa, tá bom? Lucas capítulo 9, versículo 18, a partir do versículo até o versículo 27. Eu gostaria já preguei algumas vezes nesse texto e gostaria de mais uma vez compartilhar com os irmãos essa palavra. Lucas 9, 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta e vamos ouvir o que Deus tem a nos falar através dessas palavras do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de colocar como tema da nossa mensagem algumas condições que são necessárias aos que querem ser discípulos de Cristo. O que Jesus vai nos dizer aqui é que é importante e é necessário para quem quer ser um dos seus discípulos que ele tenha algumas características ou que ele assuma algumas responsabilidades, que ele coloque em prática na sua vida essas verdades que ele vai expressar. Nós vivemos numa época muito difícil, os irmãos sabem muito bem. Nós vivemos num país em que é considerado mais de, eu acredito que 40 milhões de evangélicos. Nós temos aí uma
uma estatística de mais de 40 milhões de evangélicos, ou seja, nós somos em torno de 25%, ou talvez até mais. Os que são mais otimistas acham que nós passamos de 25% da população brasileira de evangélicos. Mas a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é se realmente esse grande número de evangélicos condiz com as exigências, com os aspectos, com as características que Jesus requer de cada um dos seus discípulos. Ou se são, a maioria dessas pessoas que estão nessa soma, nessa estatística, são meramente discípulos nominais, são meramente membros de igrejas, pessoas que carregam a carteirinha e dizem: olha, eu sou da igreja tal, eu sou de tal denominação, eu faço parte do ministério tal, porque isso para Deus não tem nenhum valor, se a nossa vida não condiz com aquilo que o próprio Cristo requer de nós. Eu quero ser bem prático com vocês nesta noite, e eu gostaria de apontar, pelo menos, irmãos, quatro verdades que Jesus nos ensina aqui nesse texto, como aspectos, como características daqueles que verdadeiramente são seus discípulos. É lógico que nós não estamos falando nem Jesus está falando que seus discípulos têm que ser perfeitos. Nem Jesus está dizendo aqui que essas características ou esses aspectos, eles vão ser plenos nos seus discípulos. O que ele está dizendo é que essas coisas precisam existir. Esses aspectos, essas características precisam existir nos seus discípulos. Se isso aqui não existe, então, praticamente, nós podemos considerar que não somos discípulos dele. O que nos faz discípulos de Cristo não é meramente ser membro de uma igreja, não é meramente ser batizado nas águas, não é carregar uma Bíblia, não é vestir uma roupa que me caracterize como um crente, uma roupa, vamos dizer assim, mais modesta, uma roupa mais composta, ou andar com uma Bíblia debaixo do braço, ou decorar alguns hinos, alguns corinhos, alguns versículos bíblicos. Não, essas coisas não nos fazem discípulos de Cristo, nos fazem religiosos, mas não os discípulos. Quais são, irmãos, as verdades, pelo menos 4 verdades, que estão bem claras para nós nesse texto que nós lemos de Lucas capítulo 9, verso 18 até o 27, que indicam que verdadeiramente eu e você somos ou não somos, na verdade aqui, que somos discípulos de Cristo, se tivermos esses aspectos em nós. A primeira está justamente no versículo 20 do nosso texto. Jesus, ele começa questionando os discípulos no verso 18. Esse ministério de Jesus passou a maior parte do seu ministério na Galileia, agora ele sai das multidões, chama os seus discípulos para ficarem um tempo mais isolados, para que ele pudesse preparar melhor seus discípulos para o que vinha a seguir, para o que vinha adiante. E aí o que acontece? No versículo 18, diz o texto bem claro: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou. Ele tinha acabado de realizar uma multiplicação de pães, de peixes, tinha saído do meio das multidões e ele vai para as regiões mais distantes. Ele vai para as regiões de Cesareia. Se vocês forem ler outros textos, como Mateus 16, verso 13, ou Marcos 8, 27, vão ser mais claros onde Jesus estava. Mas observe que quando os discípulos estavam ali próximo dele, ele estava orando, ele faz a seguinte pergunta: quem dizem as multidões que sou eu? A pergunta de Jesus não é porque Jesus estava preocupado em saber o que as multidões pensavam dele. Essa pergunta inicial é justamente para provocar os discípulos, para provocar seus discípulos a começarem a refletir sobre a pessoa de Cristo, sobre quem ele verdadeiramente era. E ele pergunta aos discípulos: olha, o mundo aí fora, os que não andam comigo, o que é que eles acham de mim? O que é que eles pensam ao meu respeito? Quem sou eu para eles? E aí eles vão responder, porque eles ouviam as pessoas falando. Versículo 19, responderam eles: bem,
João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Se vocês observarem aí, o versículo 6 desse mesmo capítulo, olha aí na sua Bíblia, por favor, Lucas 9, verso 6, vai mostrar o ministério de Jesus, juntamente a instrução que ele deu aos 12 para evangelizar. E aí no versículo 6 diz: então saindo, percorriam, os discípulos de Cristo, todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Veja agora o que diz o verso 7 até o verso 9. Ora, o tetrarca Herodes, o que tinha mandado matar João Batista, soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu. E outros, ressurgiam dos antigos profetas. Veja, era o que o povo pensava de Cristo. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. O ministério de Jesus, inicialmente, ele era semelhante ao ministério de João. E também ele trazia características dos ministérios de alguns profetas poderosos do Antigo Testamento. Por isso que as pessoas que ainda não estavam tão próximas de Jesus, elas não compreendiam quem ele verdadeiramente era. Mas o que Jesus queria, irmãos, era que os seus discípulos compreendessem e entendessem quem ele era, porque isso faz toda a diferença. Se você está na igreja há vários anos, se você se diz um discípulo de Cristo e não conhece ou não sabe quem é o seu Senhor, eis aí um problema. É isso que Jesus está querendo trazer ao coração dos seus discípulos quando ele questiona: o mundo aí fora diz o que sobre mim? Quem sou eu para eles? Eles acham que o Senhor é João Batista, ressuscitado, é lógico. Eles acham que o Senhor é Elias, ressuscitado. Ou talvez até um dos profetas. Em Mateus vai dizer Jeremias. E foi um profeta poderoso nas mãos do Senhor. Agora observe, irmãos, o versículo 20. Mas vós, estou lendo Lucas 9, versículo 20. Mas vós, essa é a pergunta de Cristo. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Para Cristo o que valia era o que ele era para os seus discípulos. Era o que os seus discípulos compreendiam e entendiam acerca da sua pessoa. O que eles aceitavam e criam em relação a ele, quem era Jesus para os discípulos. E é a mesma pergunta que Jesus faz para nós hoje. Quem é ele para nós? Quem é Cristo para você? Para alguns aí, Cristo é apenas aquele que, como o nosso diácono Sandoval falou aqui, Cristo é aquele que vai apenas dar bênçãos materiais. Para alguns aí, Cristo é aquele que, não importa o que você faça, viva a vida, pule o carnaval, faça o que você quiser, que no final das contas você vai para o céu. Para muitos aí, Cristo é aquele que, quando eles ou elas têm alguma dificuldade, eles vão orar a Ele e Ele vai simplesmente dar as coisas. Porque Ele é como um pai que não tem nenhuma consciência do que seus filhos precisam, basta seus filhos mimados pedirem alguma coisa, que Ele vai conceder. Me dá um carro novo, Ele dá. Me dá uma casa nova, Ele dá. Me faz ser rico, Ele faz. Para alguns, Cristo é apenas um ser que está sempre de braços abertos, esperando você fazer algum pedido para Ele te conceder. Quem sou eu para vocês? É isso que Cristo pergunta aos seus discípulos. E a resposta é clara. Pedro, representando todos os que estavam ali, ele responde: tu és o Cristo de Deus. Tu és, ou és o Cristo de Deus. Irmãos, essa resposta de Pedro tem um significado poderoso para nós. Quando Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, Pedro está dizendo, tu és o verdadeiro Messias, prometido no Antigo Testamento, que vem morrer pelos nossos pecados. Para entender quem Cristo é e dizer que Ele é o Messias, é o Salvador, você precisa compreender a sua própria necessidade.
Pedro sabia que era pecador, sabia que o salário do pecado era a morte, sabia que o homem se afastou de Deus por causa do pecado de Adão e Eva, e que sobre o homem e a humanidade, a morte, ela pousou de uma maneira poderosa, como uma maldição. Todos morrem, todos enfrentarão a morte, e alguns enfrentarão a morte no seu sentido mais pleno e horrível, que é a morte eterna, que é a condenação ao inferno. É necessário que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, se faça homem, na pessoa de Jesus Cristo, e venha prometendo a vinda dele, e venha realizando um plano maravilhoso durante a história, para que na plenitude dos tempos, esse Deus se torne homem nascido de uma mulher virgem, que esse filho é gerado não por um homem, mas pelo próprio Espírito Santo no ventre daquela mulher, e essa criança nasça naturalmente. O nascimento não é milagroso, o nascimento é como o nascimento de qualquer outra criança, mas ele cresça, e no tempo certo ele passe a ser o que ele foi, ele comece o seu ministério, ele realize as obras que ele deveria realizar para testemunhar que ele era o enviado de Deus, como curas, como libertação de pessoas de espíritos malignos, como ressurreição de mortos, e o principal, nos substituindo na cruz, morrendo a nossa morte, pagando pelos nossos pecados, mas vencendo a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E tendo como homem agora todo o poder nos céus e na terra, e que todos, irmãos, querendo ou não, vão confessar que Ele é o Senhor, e vão dobrar os joelhos diante dEle, naquele grande dia que Ele virá pela segunda vez para julgar o mundo. Ele é o Cristo de Deus. A palavra Cristo significa o ungido de Deus. Tu és o ungido de Deus, aquele que estava para vir. E vocês sabem que a ideia de ungido, essa questão da unção de Cristo, vai se dar especificamente no seu batismo. Abra a sua Bíblia, por favor, deixe marcado aí em Lucas capítulo 9. Meu óculos só serve para eu olhar o rosto de vocês, mas para ler a Bíblia não dá mais. Mas veja, o profeta Isaías, abra a sua Bíblia, por favor, no capítulo 61. Olha o que diz o profeta sobre o Cristo. Isaías 61. Os irmãos acharam? Amém. Quer dizer, eu não sei, né? Amém? Usando amém como pergunta, mas não tem problema, né? A gente já se conhece. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para o quê? Para a sua glória. Louvado seja Deus. Ele é um ungido, ele é o Cristo, em hebraico é o Messias, em grego é o Christos, ele é o ungido de Deus. E Pedro, ele abre a sua boca, e quem fala por ele é o Espírito Santo usando ele, dizendo: tu és o Cristo de Deus. E embora eles crescem que Jesus era o Cristo de Deus, eles ainda não entendiam completamente o seu ministério. Ainda não estava claramente revelado, embora Jesus vá falar aqui o que vai acontecer com ele. Essa é a primeira verdade para um discípulo do Senhor. Para quem quer ser um discípulo de Cristo, você precisa ter certeza de quem Jesus é. Você precisa ter convicção de quem Ele é. E da importância dele na sua vida.
É aquilo que Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 4, quando ele diz: em nenhum outro há salvação. Não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. É o que Paulo vai na sua pregação dizer: olha, eu não prego outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Porque Paulo entendia e sabia que Cristo era verdadeiramente o Messias enviado por Deus para nos salvar. Então, meus irmãos, a primeira verdade ou o primeiro aspecto de quem é um discípulo de Cristo, é a real convicção, é a real certeza de quem ele é, de que ele verdadeiramente é o Cristo. Jesus vai dizer aqui, observe comigo o versículo 21, veja que o que Pedro falou foi correto, ao ponto de Jesus, no verso 21, dizer, ele, porém, o texto, aliás, o autor, Lucas dizer, ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. E aí você pergunta, por que Jesus disse para os discípulos não saírem dizendo que ele verdadeiramente era o Cristo? Porque ainda não era o tempo. Porque muitos judeus esperavam um Messias político, esperavam um Messias que fosse libertar do jugo de Roma. Mas ele veio, como o próprio anjo disse a Maria e a José, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele mesmo diz que aqueles que são seus discípulos serão libertos. Conhecereis a verdade, no capítulo 8 de João, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. E eles vão perguntar, de que nós precisamos ser livres? De que nós precisamos ser livres? Jesus vai dizer, todo que peca é escravo do pecado. Ele vem justamente assumir os nossos pecados, mesmo não tendo pecado, legalmente ele assume sobre si, ele paga o preço da nossa morte, ele recebe a nossa culpa sem ter culpa alguma. E Deus derrama a sua ira, que é destinada ao pecador, na pessoa de Cristo, que é santo, que assume o lugar do pecador, para que através desse Cristo, do ungido dele, ele possa punir o pecado do pecador e conceder a justiça de Cristo a esse pecador que não pode ser salvo mais por si mesmo. Então, meus amados irmãos, no versículo 22, ele esclarece ainda mais o significado dele ser o Cristo de Deus. Veja aí verso 22 do capítulo 9 de Lucas, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos. Anciãos são aqueles judeus de famílias nobres de Jerusalém, são pessoas importantes, mesmo não sendo escribas, que eram os teólogos da época, mesmo não sendo do sinédrio, mas eles eram pessoas de influência na sociedade. Aí ele diz, olha, ele vai sofrer pelos anciãos, ele vai sofrer pelos principais sacerdotes que faziam parte do sinédrio, eram os líderes religiosos da época. Ele vai sofrer na mão dos escribas, que eram os teólogos da época, e ele vai ser morto, e no terceiro dia vai ressuscitar. Então ele já esclarece a sua obra aos seus discípulos, mas os olhos dos seus discípulos ainda estavam meio que embaçados, o coração ainda estava fechado, e essa revelação da obra de Cristo pelos seus pecados ainda vai acontecer de pouco a pouco. Tanto que vocês vão lembrar que Pedro vai dizer, é o quê? O senhor vai morrer? Vai, nada. Eu não vou deixar o senhor morrer, não. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. E ele vai dizer, arreda-te daqui, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Se Jesus não tivesse morrido por nós, e olha que Pedro quis realmente defendê-lo. Lembram que ele puxou a espada, cortou a orelha de Malco? Ele faria de tudo mesmo. Embora depois Jesus disse, guarda a espada, não é por aí. Ele teria que morrer. Ele veio justamente para entregar voluntariamente a sua vida. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, para que as ovelhas possam viver por esse pastor. E aí, irmãos, depois de mostrar e de levar os seus discípulos a refletir sobre quem verdadeiramente ele era, no versículo 23, acompanhe comigo
o texto. Inclusive ele usa a palavra aí no verso 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem, a palavra, ou esse termo, Filho do Homem, eu já expliquei aqui, mas talvez tenha alguém que não possa estar nos nossos estudos. Quando Jesus se refere a ele, Pedro diz que ele é Cristo, filho de quem? Filho de Deus. Mas Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem. Por que ele não diz é necessário que o Filho de Deus? Porque ele se refere a si mesmo como Filho do Homem. Porque, mais uma vez, ele traz do Antigo Testamento uma referência a ele como Salvador, como Messias. É Daniel, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, que vai falar do Messias como Filho do Homem. E essa ideia de chamá-lo, ou do próprio Jesus chamá-lo de Filho do Homem, aponta justamente para o seu sofrimento, para a sua morte, para o seu sacrifício. Ele é o Filho do Homem, ele é o homem que vai morrer pelo homem, para que o homem seja salvo por esse homem, Jesus Cristo, o Salvador. Vocês estão entendendo, né? E aí, depois dessa primeira verdade, como um aspecto que nós devemos ter, e eu repito a pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Por que você está aqui nesta noite? Por que você está buscando a Jesus Cristo? Qual é a verdadeira razão da tua busca pelo Senhor? A verdadeira razão, Pedro mais uma vez vai responder. Quando Jesus é abandonado no capítulo 6 de João, por muitos discípulos, quando ele diz que é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e aí muitos discípulos abandonam ele, quando ele diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem a vida eterna. Ele estava se referindo à fé no sacrifício dele. Aí muitos discípulos o abandonam, e aí ele chega para os seus discípulos e diz: e vocês? Não querem ir embora também não? E aí Pedro, representando os discípulos, ele diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A minha resposta a mim mesmo, quando eu olho para essa pergunta de Jesus para mim, e ele me pergunta: e você, Adriano? O que é que você diz sobre mim? Quem sou eu para você? Eu não tenho outra resposta. Tu és o meu Salvador. E sem ti eu não posso fazer nada. Eu estou eternamente perdido se eu não tiver o Senhor comigo. Se eu não tiver o teu sangue sobre a minha vida, o teu sacrifício sobre mim, o teu sangue sobre os meus pecados, eu estarei condenado eternamente ao inferno sem ti. Essa é a minha resposta, e essa é a resposta que o Senhor quer que cada um de nós tenhamos para com essa pergunta. Depois Jesus ele vai nos mostrar mais 3 verdades que nós devemos carregar na nossa vida, que vão nos caracterizar, que vão nos identificar como seus discípulos. A segunda verdade, a primeira é que nós devemos ter a real certeza de quem Ele é, de que Ele é o Cristo, o Salvador. A segunda está no verso 23. Aliás, todas as outras estão no verso 23. A segunda está na parte A. Verso 23 de Lucas 9, ele diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Essa é a segunda característica, ou o segundo aspecto de um discípulo do Senhor. É negar-se a si mesmo. Primeiro ele diz: vir após mim. A palavra vir após mim significa unir-se a Ele, como um discípulo. Aquele que quer literalmente ir atrás dele, andar com ele, seguir os seus passos. Aquele que quer ser um discípulo de Cristo, além de reconhecer quem ele é, que é o primeiro ponto, que é o ponto-chave, ele agora vai ter que tomar uma decisão. E a decisão é negar a si mesmo. Irmãos, olha, nós temos uma natureza corrompida pelo pecado, e a nossa natureza, ela é completamente egoísta, egocêntrica. A nossa natureza, ela sempre vai nos levar a buscar as coisas para satisfazer a nós mesmos.
mesmo que às vezes nós não entendemos os reais motivos das nossas ações, que muitas vezes são até ações ditas que são feitas para Cristo, muitas vezes as motivações reais e sinceras do nosso coração são contrárias às nossas ações, porque visam como propósito final não a glória do Senhor, mas a nossa própria glória. Negar-se a si mesmo é renunciar toda a confiança que você tem, ou que eu tenho, em nós mesmos, em nossa própria natureza, em nossa própria salvação pelo nosso próprio esforço, e depender completamente de Cristo. É também negar tudo aquilo que é contrário à vontade revelada de Cristo, a vontade revelada de Deus. Às vezes, irmãos, nós não queremos negar nenhum relacionamento. Às vezes é um namoro. Às vezes um jovem ou uma jovem diz: eu sou de Jesus. Chegam, adoram, choram na presença do Senhor. Nenhuma crítica aos jovens, por favor. É só um exemplo. Isso pode acontecer com adulto, com qualquer pessoa. Choram na presença, cantam, caem no chão de choro e de pranto. Mas aí se apaixonam. E aí sabem que o rapaz não tem temor a Deus, sabe que vai ser um prejuízo para a sua vida com Cristo, sabe que vai lhe levar a andar contrariamente ao Senhor, e entra nessa roubada. Isso não é negar a si mesmo. Jesus diz: você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Mas espera aí, eu posso fazer isso sozinho, com a minha própria força? É claro que não. Eu necessito do Espírito Santo habitando em mim, me ajudando. Eu necessito dos meios de graça. Eu necessito da palavra, da oração, da comunhão com a igreja. Eu necessito disso. Veja, irmãos, que Paulo fala, por exemplo. O maior exemplo, irmãos, para nós, pelo menos fácil de entender, é o exemplo de Paulo. Abra sua Bíblia, deixe marcado aí, por favor, em Lucas 9, e abra em Filipenses, capítulo 3, eu só vou usar esse exemplo, versículos 7 ao 11. Filipenses, capítulo 3, versos 7 ao 11. Filipenses 3, versos 7 ao 11. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Veja, tudo que neste mundo poderia ter valor para Paulo e poderia lhe colocar acima até mesmo de muitos homens, ele disse: eu considero como um refúgio, eu considero como perda, eu considero como algo sem valor algum, porque eu ganhei aquilo que tem a maior importância, a maior riqueza, que é o conhecimento, não o conhecimento intelectual, mas o conhecimento relacional do seu Salvador, que é Jesus Cristo. Veja o verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, veja aí, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia. Negar-se a si mesmo, irmãos, é considerar Cristo como a maior riqueza e renunciar tudo aquilo que é contrário à vontade dele. E eu pergunto, quem de nós é capaz de fazer isso com a sua própria força? Porque nós somos tentados constantemente com o que vem de fora e com o que vem de dentro. Nós somos tentados com tudo que está ao nosso redor, e o diabo se aproveita disso, e somos tentados pelo nosso próprio coração. Como Jeremias vai dizer, que o nosso coração é enganoso, quem o conhecerá? O nosso coração, ele prega constantes peças
nos enganando. E o próprio diabo, como usando uma serpente enganou Eva, ele também tenta nos enganar. O que foi que ele ofereceu a Cristo? Não foram todos os tesouros do mundo? Ele não chegou para o Senhor e disse: te darei tudo, se prostrado me adorares. Está aqui todos os reinos, toda a glória, toda a riqueza. Jesus disse: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Irmãos, negar a si mesmo é um desafio. Isso não quer dizer que, eu estou negando a mim mesmo hoje, mas amanhã eu não preciso me negar. Não, isso é um ato contínuo. Isso vai ser, enquanto nós estivermos vida neste mundo, nós vamos lutar todos os dias uma guerra contra o nosso próprio coração, contra as tentações que vêm de fora, para continuarmos dizendo ao mundo e não nos envergonhando de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Abra sua boca na universidade, você que é jovem, e diga que é um crente. Dê um testemunho de Cristo e diga que não aceita ou que não concorda com a ideologia do mundo, para você ver se você não vai ser rejeitado pela maioria das pessoas que estão na sua sala. No seu trabalho. Hoje em dia, com essa luta tão grande, né, dos que são da ideologia de gênero, nós não podemos mais nem dizer que não concordamos. Irmãos, Jesus Cristo disse: se queremos ser seus discípulos, tenha consciência de quem Ele é. Se você tem, então negue-se a si mesmo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, porque nós precisamos. A terceira verdade, o terceiro aspecto, está no mesmo verso, Lucas 9, versículo 23, na parte B. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz. Essa é a terceira exigência do Senhor a nós. Tome a sua cruz, ou seja, disponha-se, ou disponhamos-nos a sofrer por Cristo. Tomar a cruz, irmãos, é figuradamente uma demonstração de que alguém que quer seguir a Cristo é alguém que está condenado a se ver forçado a tomar e a carregar a sua própria cruz para o lugar de execução. É estar disposto a morrer por Ele. Às vezes a gente não quer nem passar vergonha. Às vezes a gente até se esconde. Eu não estou falando dos irmãos, estou falando de mim mesmo. Às vezes a gente até se esconde. Tem vergonha até de dizer que é crente. Tem vergonha até de se posicionar e de dizer não, comigo não. Às vezes é uma pessoa que chama um palavrão, ou está do seu lado e passa uma moça bonita, ele olha lá. E você feito um bobo, às vezes fica, não, são nessas horas que você precisa, não, eu não concordo com isso, eu sou um servo de Deus e a palavra de Deus, eu sei que é difícil, mas não é assim o mundo? Essas peças não são pregadas conosco? Eu me lembro que eu passei uma situação uma vez, eu estava caminhando ali no calçadão, de tardezinha, e tem aqueles rapazes, né, que gostam de malhar, e nenhum problema, eu também gosto de fazer exercício, mas aquelas pessoas bem empolgadas, né, que vivem sem camisa, e até o jeito de andar você nota, né, que é aquele jeito de quem, né, e ele ali fazendo exercício, e ele chegou ao meu lado assim, e tem as pessoas, tem as moças que ficam caminhando, né? E aí não podia passar uma moça. Ele olha, aí eu disse: rapaz, olha, eu sou crente, eu sou um servo de Deus e, ó, minha aliança, sou casado. Para mim não tem sentido não. Mas ele murchou, sabe? Mas eu falei com cuidado, com respeito. Ele murchou: eita, desculpa irmão. Aí depois devagarzinho ele saiu de perto de mim. E toda vez que ele me via, ele tinha o maior respeito comigo. Me cumprimentava e a porta não ficou tão aberta para se pregar o evangelho para ele. Mas pelo menos quando eu chegava ou fosse fazer o exercício que ele tivesse ali, ele não falava mais nada comigo nesse sentido. Claro, eu estou dando um exemplo bobo, mas nós temos irmãos que tomaram uma posição, e é isso que Cristo está dizendo. Tanto que mais na frente, veja o que ele vai dizer no versículo 26, do capítulo 9. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar,
dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Ele está falando da sua segunda vinda. Isso vai estar escrito em Mateus 25, 41 e 46, quando ele diz que separará as ovelhas dos bodes. Então, nós precisamos, irmãos, tomar a cruz. Essa é a terceira exigência. Primeiro, reconhecer e ter a certeza de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Segundo, negar-se a si mesmo, negar tudo que é contrário à sua vontade, lutar por isso, pedir graça ao Senhor por isso. Terceiro, isso não é um legalismo, tá, gente? Isso é uma luta constante. É caindo e se levantando, é buscando, é lutando. Não é um legalismo. Ah, não, eu sou essa pessoa. Eu não falho em nada. Não existe ninguém assim. Eu e você estamos lutando, estamos pedindo graça. Uma coisa é certa, nós temos convicção de quem é o nosso Senhor e Salvador. Isso aí sim. Negar-se a si mesmo. Estamos buscando do Senhor graça todos os dias. E vivemos um dia de cada vez, pedindo ao Senhor que nos ajude dia a dia para podermos vencer. Terceiro, tomar a cruz, irmãos. Está disposto a sofrer por Cristo. Lembrem-se que Paulo, lá escrevendo aos Filipenses, como nós já lemos, ele disse que se alegrava em poder participar dos sofrimentos do Senhor. Ele estava dizendo, olha, eu estou alegre de poder ser um discípulo e de poder sofrer por Ele, porque Ele pagou um alto preço pela minha vida. É aceitar sofrer por seguir a Cristo. É aceitar ser rejeitado por Ele. É aceitar ser zombado por causa dEle. É estar disposto a sofrer perseguições e vergonha por ser leal a Ele e ao seu Evangelho. É muitas vezes ter o salário diminuído por não concordar em ser um mentiroso na empresa, por não concordar em enganar, por não concordar em compactuar com o pecado. Irmãos, isso é um grande desafio. E quando você vai ler as cartas que Jesus manda João escrever, lá em Apocalipse, as 7 cartas, ele vai elogiar 2 igrejas pela fidelidade delas. Eu não vou abrir o texto, mas uma delas ele vai dizer que tu és pobre, mas eu digo que tu és rico. Vamos abrir, né? Eu digo isso, mas eu não tenho o texto decorado. Então, abra a sua Bíblia. Eu já vou terminar com o 4º ponto, já estou com o 3º agora, já estou pertinho de concluir. E no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 8, escrevendo à igreja em Esmirna, essa carta aqui não tem nenhuma condenação, tá? Jesus, ele traz condenações, exortações a todas as igrejas, menos a Esmirna e a Filadélfia. Não há condenação para essas 2 igrejas. As outras 5, tudo tem. E aí nessa igreja, olha só, versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua o quê? Tribulação. A tua pobreza. Agora, entre parênteses, tem, mas tu és rico, porque a verdadeira riqueza não são os bens materiais, mas é a comunhão com Ele. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Estamos estudando sobre isso, né? Ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Esses 10 dias não são literais. Tereis tribulação de um tempo. E um tempo completo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem gente que não interpreta esse texto corretamente. Ser fiel até a morte, ele não está querendo dizer seja fiel até você morrer, bem velhinho. Não é isso não. Ele está dizendo seja fiel, mesmo que você tenha que o quê? Morrer pela sua fidelidade. Carregar o quê? A cruz. Seja fiel até a morte. Por quê? Porque a morte não vai te matar. Porque eu vou te dar a coroa da vida. É isso que ele diz. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, olha só, o vencedor tem tudo a ver. De nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, que é o inferno, que é o ser lançado no lago de fogo e enxofre, a morte eterna. O vencedor. E quem é vencedor? Todo aquele que reconhece que Cristo é o verdadeiro Salvador. Todo aquele que dia após dia procura negar-se a si mesmo. Todo aquele que tem consciência que precisa carregar a sua cruz e que pede graça a Deus para isso. De sofrer, de se envergonhar por Ele, de não se importar com isso. É difícil, irmãos. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu tinha o maior prazer de carregar uma Bíblia dentro de um ônibus. Eu pegava 2 ônibus para ir para a igreja. Eu tinha a maior alegria de mostrar que eu era um crente. Não sei se hoje eu tenho essa mesma disposição. Eu ando com a Bíblia na rua. Quando eu vou visitar um irmão, hoje a gente anda mais de carro do que de ônibus, mas a alegria de você carregar a palavra de Deus, não somente nas suas mãos, mas no seu coração. Não estou dizendo, não importa, você pode não estar com a Bíblia, mas se você carrega a palavra de Deus no seu coração e demonstra que você é diferente, você é um crente, isso é o que mais importa. Em último lugar, irmãos, está a última parte aí do verso 23. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, qual é o último? E seguir. Continuar seguindo. O que é que ele quer dizer com isso? Continuar crendo nele até o fim da sua vida. Não desista. Não abandone o Senhor. Porque nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Nos últimos dias, muitos, como nós tratamos ontem com os jovens, no capítulo 4 de 1 Timóteo, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos. Olha, vai surgir muita coisa estranha para atrair jovens, adolescentes, adultos, muitas coisas estranhas. Pregar o Evangelho, como eu estou pregando para vocês, de um púlpito, lendo a Bíblia, deixando que a própria Bíblia fale ao seu coração e ao meu, isso vai se tornar muito raro, irmãos. O que vale hoje em dia é um jogo de luz, é uma banda de rock, é um show, é as pessoas dançando, é um mover, é um pastor que não prega o Evangelho, mas é um coach, é autoajuda, é um frenesi. É isso que está acontecendo. Quando é São João tem quadrilha, carnaval a gente vai pular, lá no bloco vai ter o bloco dos evangélicos. Não há mais distinção, não há mais santidade, não há mais pregação da palavra. O povo não conhece o Evangelho. E em vez de ser igreja de Deus, está se tornando sinagoga de Satanás. Mas nós, irmãos, vamos permanecer em nome de Jesus, ouvindo o que o Senhor nos diz. Não que eu consiga viver isso plenamente na minha vida, mas estou disposto e peço ao Senhor, me ajude, Senhor, porque eu já creio em Ti. Mas me ajude a negar a mim mesmo, a negar o meu coração. Me ajude a tomar a minha cruz. A cruz não é sua esposa não, viu? Nem seu marido não. Pelo amor de Deus. Ah, minha cruz. Coitado do marido, coitado da esposa, né? A cruz é estar disposto a sofrer por Cristo. E se possível pagar com a própria vida. E quarto, continue crendo nele até o fim. Continue seguindo Jesus até o fim da sua vida. Para você seguir Jesus até o fim, você precisa confiar nele, nas suas promessas, andar nos seus passos, obedecer os seus mandamentos e, por gratidão pela salvação, andar e segui-lo até o resto dos seus dias. Eu gostaria que você abrisse, para nós encerrarmos, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Depois volto para o 9. 1 Pedro, capítulo 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Pedro, capítulo 2, verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar,
deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Não desista, minha irmã, meu irmão, vá até o fim. É difícil, é. Está sofrendo, sim. Tem enfrentado enfermidades, talvez. Lutas com a família, sim. Batalhas financeiras, batalhas de relacionamentos, humilhações. Continue firme, porque Jesus Cristo, Ele já pagou o preço, Ele já sofreu por nós, e nós devemos seguir os seus passos. Então veja, o que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, neguem-se a si mesmo. Tomem a cruz e continue o quê? Me seguindo. Por quê? E aí, volte para o capítulo 9. Por quê? Porque se você quiser salvar a sua vida, no verso 24, ele só vai dar uma explicação, você vai perder. Salvar a vida é aquela pessoa que investe toda a sua vida nesse mundo pecaminoso, visando justamente realizar apenas a sua vontade. Isso é querer salvar a sua vida. É como aquele rico de Lucas 12, que era rico e se tornou mais rico com a sua colheita, e ele disse: agora, o que é que eu vou fazer? Vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores e vou dizer para mim mesmo: olha, alma, come, bebe e descansa, porque tu tem muita coisa para muitos anos. É como muita gente pensa: ah, se eu ganhasse na Mega Sena da virada. Tem muito crente pensando nisso. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena da virada, minha vida estava resolvida. Gente, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O crente deve pensar em perder a sua vida. Mas o que é perder a vida aqui? Perder a vida é dedicar a vida não a si mesmo, mas é dedicar a vida em primeiro lugar a Cristo e ao seu Evangelho, como foi pregado domingo passado aqui. É oferecer a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. É confiar que a salvação vem plenamente dele. Por isso que ele diz: quem perder a vida por minha causa. Não é perder a vida pelo jogo do esporte, pelo time do esporte, não. Nem pelo Santa Cruz, né? Nem pelo Náutico. Como tem muita gente aí que briga, é confusão, um atira no outro, se mata por causa de um time de futebol. Mas quem perder a sua vida, ou seja, quem investir a sua vida por minha causa, em mim, no Evangelho, sim, esse vai ser salvo. Porque esse verdadeiramente tem consciência de quem Cristo é. Esse está negando a si mesmo. Esse está carregando a cruz. E esse continua seguindo. Quer que aproveite? E aí ele questiona: o que é que aproveita? Você ganhar o mundo todo. O que é que aproveita você ser o homem mais rico do mundo? Um dos homens mais ricos, eu não sei se é verdade isso, mas saiu agora, ultimamente, algumas notícias aí na mídia, que um dos homens mais ricos da China, ele conheceu a Cristo. Ele entregou a vida ao Senhor Jesus. E ele disse que agora ele entende o que é a verdadeira riqueza. Um dos homens mais ricos. E eu creio, irmãos, que Deus vai usar a China de forma poderosa. Muitos missionários vão sair daquele país. Já tem saído, muitos missionários. Teve um pastor que foi pregar na Noruega há pouco tempo. O pastor Gei estava conversando comigo. E ele chegou lá, pregou, falou da luta, das dificuldades na China. E aí os irmãos noruegueses disseram: então vamos nos levantar, vamos orar para que Deus venha livrar os pastores, a igreja, venha diminuir o sofrimento. Ele disse: não orem por isso. Eu não quero que vocês orem para parar o sofrimento lá no meio dos crentes, não. Porque se parar o sofrimento no meio dos crentes, eles vão relaxar. Deixa os crentes debaixo da luta. Veja que visão. Veja que visão. Os morávios, eles não estavam nem aí para o que viesse a acontecer na vida deles. Porque eles queriam levar Cristo a todo mundo. E aí ele diz: porque qualquer que de mim, das minhas palavras já expliquei, se envergonhar, ele também vai se envergonhar. Isso aqui fala de uma vida toda, viu, irmãos? Não é porque em algum momento você ficou envergonhado e depois você pediu perdão a Deus, não é isso. Mas é numa vida toda, uma vida de renúncia a Cristo e de abraçar o mundo. Isso é se envergonhar dele. Esse aí é o perdido, é o que nunca foi, é o que nunca nasceu de novo, é o que não é crente. Em último lugar, ele vai dizer: verdadeiramente vos digo, verso 27,
alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Ele está falando agora da sua ressurreição. Ele está dizendo que algumas pessoas ali teriam a oportunidade de vê-lo, não somente morrendo, mas ressurreto. Antes, no versículo 26, ele está falando da segunda vinda. Mas no versículo 27, ele está falando da vinda dele pós-morte, a sua ressurreição. Está dizendo, olha, alguns de vocês aqui não vão estar vivos e vão me ver ressuscitando. Vão ver a minha glória. E aí vão ver o quanto vale a pena realmente servir o Senhor. Você que está aqui nesta noite, em nome de Jesus, tenha convicção de que Cristo é o único Senhor e Salvador do mundo. Em nome de Jesus, busquemos graça dele, pela palavra e pela oração, para que possamos negar o nosso coração enganoso. Quando você menos pensa, os seus motivos, os meus motivos, eles são contrários à vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a tomar a nossa cruz. Que o Senhor nos ajude também a continuar firmes e perseverantes, independentemente do que aconteça, jamais abandonando aquele que entregou a sua vida por nós. Porque hoje pode estar tudo bem comigo e com você, mas amanhã nós podemos estar enfrentando uma tribulação tremenda. Mas estejamos firmes em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.